vai ouvir testemunhos contados no Santo Culto, para a edificação da fé e para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe o seu pedido de oração nos comentários e compartilhe esse testemunho com outros irmãos e nos grupos, para que mais corações sejam alcançados pela palavra de Deus. Agradeço a Deus, irmão, perdão dos meus pecados, coroa em vida e glória no céu, se eu permanecer um filho firme e fiel até o fim. Eu agradeço a Deus pela esposa que tem me dado, pelas 3 filhas, um lar de paz que tem concedido para nós também, e a esperança da vida eterna quebrada dentro do nosso coração. Eu agradeço a Deus que, de uma maneira especial, o Senhor preparou nesta noite, de nós estarmos juntos aqui com esta irmandade, e o Senhor traz 2 obras para contar para essa irmandade, irmãos, tentar resumir o máximo possível, mas eu louvo e agradeço a Deus que dentre as minhas 3 filhas, o Senhor nos presenteou a nossa casa com a nossa pequena Sofia, com 10 anos de idade, a nossa filha do meio, que ela se encontra num quadro de paralisia cerebral grau 5, onde ela é totalmente dependente de nós, irmãos, e chegou o momento da vida da Sofia, que ainda que o cognitivo dela fosse bastante comprometido, ela precisava estar matriculada em alguma instituição escolar, e começou uma luta incansável junto com a minha esposa para tentar fazer a matrícula daquela criança nas escolas, mas recebemos muitos nãos nas portas das escolas, irmãos, porque as pessoas elas colocavam alguns obstáculos para realmente negar que aquela criança fosse matriculada, e o Conselho Tutelar estava nos cobrando daquela criança estar matriculada em alguma instituição de ensino. Eu agradeço a Deus que foram 3 meses de bastante humilhação que nós passamos nas portas das escolas, mas um dia, perto da nossa casa, tinha uma pequena instituição escolar ali no nosso bairro, pertinho da nossa casa, e chegamos ali com a cadeira de roda, eu e a minha esposa, e quando a dona daquela escola olhou a Sofia e olhou nós, pediu para nós entrarmos, e aquela diretora, com muito amor e carinho, recebeu a Sofia e matriculou ela naquele lugar. Bendito é o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus que ali naquela parte nós ficamos tranquilos e o tempo foi passando, igreja. E assim nossa situação foi apertando bastante, materialmente falando. E teve uma ocasião, irmãos, que eu conversei com a minha esposa, que nós teríamos que, por força maior, tirar ela daquela instituição escolar, porque não tinha mais condição de pagar aquela mensalidade que era bastante caro. Conversando com a minha esposa, era uma quarta-feira, salvo erro, eu falei, na sexta-feira nós vamos até a escola, conversamos com a diretora e explicamos para ela que não tem mais condição da Sofia permanecer naquele lugar. Eu agradeço a Deus, irmãos, que na quinta-feira a diretora daquela escola ligou para nós, marcou uma reunião para mim e minha esposa estar ali naquela escola. E eu falei para minha esposa, por certo, a Sofia não se adaptou naquele lugar, nós não vamos precisar falar nada e nós não vamos precisar passar vergonha também. Bendito é o Senhor, que nós não vamos ter condição de pagar mais as mensalidades. Eu louvo a Deus, irmandade, que na sexta-feira nós chegamos naquele lugar e nós recebemos bastante visita dentro da nossa casa, irmãos. E muitos pregaram para a Sofia que aquela criança tinha um dom especial sobre a cabeça dela, mas eu olhava para aquela criança que não fala, que não se mexe, aleluia, que não esboça nenhum tipo de sentimento, somente o olhar. Eu falava, Senhor, mas que dom que essa criança tem? Uma interrogação sempre ficava dentro do meu coração. Mas eu agradeço a Deus que chegamos naquela reunião, irmãos, e sentamos dentro daquela sala da diretora, e aquela diretora olhou para nós e disse assim, antes de nós falarmos qualquer coisa, ela falou assim, olha, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Desde quando, a primeira vez que vocês chegaram na porta dessa escola e eu olhei a Sofia e nós aceitamos ela e matriculamos ela dentro dessa escola, eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Algo diferente aconteceu dentro desse lugar. Bendito é o nome do Senhor. Sabe, pai e mãe, desde quando a Sofia entrou aqui, aleluia, as guerras que tinham dentro dessa escola, ela começou a cessar. As crianças que eram muito hiperativas, brigavam no intervalo, e era uma confusão muito grande. Agora fica todas as crianças em volta da cadeira de roda da Sofia, fazendo carinho nela, e está uma paz dentro desta escola. E eu tenho que confessar para vocês, a nossa conta estava no vermelho, nós estávamos a ponto de fechar essa escola. Mas quando essa criança entrou dentro desse lugar, as coisas começaram a ficar no azul, uma prosperidade entrou dentro desta escola. A igreja acredita nessas coisas, bendito é o nome do Senhor, e pelo fato de
que tudo isso tenha acontecido com a vinda da Sofia. Eu tenho uma proposta para fazer para vocês, vocês aceitam? Eu falei, nós aceitamos. Qual que é a proposta? Daqui hoje em diante, ela bateu o carimbo na folha. A Sofia é bolsista 100% nesta escola. Ela não precisa pagar mais R$1 de mensalidade. E o nome de Deus está sendo glorificado na Vila Moraes na noite deste dia. Aleluia. Nós não ficamos confundidos e nem envergonhados. O Senhor chegou na frente e fez a obra. E o nome de Deus está sendo glorificado. Eu agradeço a Deus, irmão, quando eu saí na calçada da escola, o Senhor me repreendeu e com voz humana disse no meu ouvido, aleluia, esse é o dom que a Sofia tem em cima dessa terra, bendito é o nome do Senhor, glória a Deus. Eu agradeço a Deus, irmãos, que o Senhor se comprazeu e permitiu do câncer passar dentro da nossa casa, e a minha esposa, ela foi acometida com esta enfermidade. Como eu falei para a Irmandade, a gente ficou numa situação bastante difícil por causa das nossas duas filhas, a Sofia também, que depende de nós. E em um determinado dia nós entramos num lugar, irmãos, onde infelizmente nós somos bastante humilhados. Sabe que o nosso povo tem um preconceito muito grande quando vê uma criança em cima de uma cadeira de roda, que não tem controle sobre a sua saliva. E é bastante difícil, a Irmandade sabe como é que é. Bendito é o Senhor. Eu agradeço a Deus que daquela tarde nós voltamos muito tristes para nossa casa. Aleluia. E não bastasse isso, a minha esposa já tinha feito 9 cirurgias. O câncer que ela teve foi na sua mama direita, ela precisou arrancar suas 2 mamas. E na sua mama direita da cirurgia que ela fez, tinha uma ferida que não cicatrizava de maneira nenhuma, Irmandade. Serva de Deus entrava naquelas câmeras hiperbálicas, mas não tinha nada que cicatrizava aquela ferida. E nós fomos para a casa do Senhor aquele dia, na esperança, como essa Irmandade entrou aqui, do Senhor falar com a nossa alma. Eu agradeço a Deus, irmão, quando nós dobramos o joelho na oração, eu olhei para o céu e mediante tudo aquilo que tinha acontecido naquela tarde, minha esposa estava muito triste, a minha filha mais velha também, minha menininha não entendeu, mas olhei para o céu e falei, Senhor, hoje pela Tua palavra precisamos somente de uma justificação. Eu agradeço a Deus, irmãos, que quando nós cantamos os 3 hinos e dobramos o joelho na primeira oração, eu estava em bastante comunhão, a igreja não estava muito cheia, mas a minha esposa, Deus começou a visitar ela de uma maneira muito forte, Irmandade, onde a linguagem dela sobressaiu a comunhão da igreja, e algo no meu coração, aleluia, estava dizendo para mim que Deus estava fazendo uma obra na vida da serva de Deus naquele lugar. Mas eu fiquei na comunhão, irmão, esperando, ansioso para perguntar para ela, veio a palavra, Deus abençoou grandemente. Mas eu louvo e agradeço a Deus, irmãos, que acabou o culto, eu saí lá fora e falei, filha, o que aconteceu na primeira oração, que Deus te tomou muito forte na linguagem? Ela falou, Leandro, você não sabe o que aconteceu, eu vou te contar. Quando eu dobrei o joelho na oração, aleluia, nós fomos numa igreja onde ninguém conhecia a nossa prova, irmão. E quando ela dobrou o joelho na oração, uma serva de Deus que estava atrás dela, bateu no ombro direito dela, bendito é o Senhor. E na fragilidade dela, ela falou, Senhor, já não basta o que nós passamos na tarde desse dia, o que nós vem passando, será que até dentro da tua casa nós vamos passar uma guerra aqui hoje, Senhor? Mas a serva de Deus do banco de trás falou assim, irmã, eu posso fazer uma coisa que Deus está mandando eu fazer? Glória ao nome do Senhor. Ela olhou para trás e falou assim, irmã, pode fazer o que Deus está mandando você fazer. Eu agradeço a Deus, Irmandade, eu sei que a Irmandade acredita nessas coisas, bendito é o Senhor. A mão da serva de Deus sobrepôs o ombro direito da minha esposa e foi em cima da mama direita dela, e da boca daquela serva de Deus saiu essas palavras, cicatriz que não cicatriza, cicatriza agora em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a Deus, Irmandade, que aquela ferida material foi cicatrizada, espiritual também, e o nome de Deus está sendo glorificado na Vila Moraes na noite desse dia. Quem sabe, irmão Toninho, irmão Arnaldo, Deus entra dentro desta igreja hoje para curar alguma ferida espiritual, ferida material, e o nome de Deus vai ser glorificado na nossa boca. Glória a Jesus! Santo é o Senhor. Eu agradeço a Deus, irmão, que depois de 10 cirurgias, bendito é o Senhor, a irmã Juliana, serva de Deus, está lá em casa dando glória a Deus, liberta por completo, e o nome de Deus está sendo glorificado nesta noite. Muitos milagres Deus tem feito, mas numa outra oportunidade nós voltamos para contar mais algumas obras para esta Irmandade. Estou muito feliz. Levo saudação para as crianças, a mocidade, com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Glória, aleluia. Com a Deus nesta noite, enquanto o Senhor tem me chamado na sua graça, com 15 dias de batismo, Senhor, numa oração dentro da casa da minha sogra,
Buscando a Ele em oração, o Senhor me selou com a bendita promessa, com evidência de novas línguas, ao qual esta joia permanece no meu coração até o dia de hoje. Por graças a Deus, o Senhor preparou esposa, nos deu uma filha, hoje com 25 anos de idade, formada, no tempo certo estudou a música, o Senhor chamou também na sua graça, e é organista na casa do Senhor. Dou graças a Deus porque posso dizer que eu e minha casa servimos a este Deus. Rápidas palavras, irmãos. Não dá, o tempo vai embora. Não. Mas em rápidas palavras, minha esposa não está presente, então eu posso dizer, ela ainda quando criança, por volta de 6 anos de idade, como qualquer outra criança, correndo no quintal, por alguma coisa que ali estavam brincando, e ela veio a cair, irmãos, e bateu o seu lado direito, o seu diafragma, e nessa situação ela veio a desfalecer, irmãos. Minha sogra foi chamada, e ela ali, isso eu estou falando, irmãos, há mais de 50 anos atrás, e a minha sogra pegou ali a minha esposa, a filha, né, levou no farmacêutico mais próximo, que era o socorro que tinha naquela época, e ali ele, fazendo os primeiros sinais, primeiros socorros, né, os sinais vitais, ele disse para minha sogra, olha, a criança está morta. Não fala isso, não fala isso. Me leva ali no Dr. João, aí levaram no Dr. João, o Dr. João fez o mesmo diagnóstico e disse para ela, tua filha está morta, não tem o que fazer. Não fala isso, doutor, me leva nas clínicas infantis do Ipiranga, fica aqui no Ipiranga mesmo. E assim foi, irmãos, e o tempo passando, isso já estava com 6 horas já, quando o médico ali, que estava no pronto-socorro, que foi ver a criança, num dado momento, irmãos, isso é para quem crê, ele disse para a assistente dele essas palavras, Dulce, prepara a documentação porque a criança está morta. Mas a minha sogra, ela não se conformou com essa condição. E ela era uma mulher preparada, irmãos. Aonde ela ia, ela levava o seu véu, o Senhor deu o dom de evangelização, e ela naquele momento com desespero de mãe, porque a mãe faz qualquer coisa por um filho. Não importa a condição que é o filho e a filha. A mãe, ela é uma leoa. Bendito é o nome santo do Senhor. Ela falou, doutor, espera um pouquinho, deixa eu falar com meu Deus. E ele ali entendendo, irmãos, na angústia que a minha sogra estava, falou, tá bom. E ali onde ela estava, ela tirou o véu da bolsa, se ajoelhou, irmãos. E ainda em vida ela me dizia, eu não sei se meia hora, se 1 hora, não importa. Mas de repente alguém bateu no ombro da minha sogra e disse, dona, levanta, tua filha está sentada. Xalamanaya, o Senhor é dono da vida e da morte, Alamansuria, Ele tem poder sobre todas as coisas. Está lá minha esposa, bendita é o nome santo do Senhor, deu vida. Mas irmãos, aonde ela estava, ela disse, alguém veio trazer alguma bala, algum biscoito, e ela não aceitou. E aí minha sogra até perguntou, uma criança de 6 anos não aceitar uma bala, um biscoito? E minha sogra disse, mas por que você não pegou? Ela dizia, mãe, nós somos ensinados nos cultos de jovens, dependendo do lugar que nós entramos, nós não aceitamos nada. Bendito é o nome santo do Senhor. E ela disse, mas por que a senhora me chamou da onde eu estava? Eu estava num lugar tão lindo, era um jardim maravilhoso. Por que a senhora me chamou de lá? Lamanduria, glória! Mas o Senhor conhece o nosso futuro, conhece o passado, o presente e o futuro. Aleluia! E por esta obra que Deus fez na vida da minha esposa, ela cuidou da minha sogra até o fim. Cuidou como se fosse uma mãe. Deu banho, beijou, abraçou, limpou, aleluia, trocou roupa. Até o momento, irmãos, que chegou na prova, porque quem tem enfermidade dentro de casa, enfermidade prolongada, é difícil. E na nossa falta de conhecimento e entendimento, irmãos, muitas vezes nós não desejamos passar a prova. E eu fui com ela, e fomos numa determinada congregação, e o Senhor disse na hora da palavra, filho e filha, você vieste aqui nesta noite e pediste uma resposta para a situação que vocês estão passando. Te anuncio, Senhor, eu estou na vida de vocês e eu vou dar força para vocês passarem até o fim. Mas fica sabendo de uma coisa, o que vocês fizerem com os vossos pais é o que farão
na vossa velhice. Sem entrar muito em detalhes aqui, irmãos, a Irmandade entendeu, porque o nosso desejo era pegar a nossa sogra, porque já não tinha mais condição, e colocar numa clínica. Seria uma situação mais saudável. Mas o Senhor nos chamou a atenção desta forma, estou falando para nós, irmãos, não recrimino ninguém. Aleluia. Mas o que você fizer para minha filha, que está em cima de uma cama, lá na frente será recompensado. Voltamos, irmãos, para nossa casa. Minha esposa cuidou da minha sogra, resumindo bastante, cuidou do meu sogro, e eu estou aqui glorificando a Deus. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre, irmãos. Não tem faltado luta, prova. Se fosse contar aqui, o tempo não para, irmãos. Mas o Senhor teve misericórdia. Durante algum tempo estive na porta com os irmãos, por volta dos 13 anos. Em 2014 o Senhor preparou esse ministério, no qual confesso a essa Irmandade que não tenho condição e nem competência, mas o Senhor nos tem ajudado até este presente momento, aonde na obra da piedade temos o nosso companheiro aqui, nosso irmão Herreiro, junto ao setor 1, nosso irmão Diógenes que não está presente. O Senhor nos tem dado graça, irmãos, de fazer alguma coisa quando o Senhor nos pede, porque ao final de tudo ainda somos servos inúteis, irmãos. Dou graças a Deus por tantas coisas, irmãos. Chegou um dia dentro da minha casa que eu falei para minha esposa, a prova era tão grande, irmãos, tão grande, eu não tinha R$1. E eu falei para minha esposa, eu vou buscar a palavra. Se Deus não falar comigo nessa noite, eu não sei o que vai ser o dia de amanhã. Ela falou, então tá bom. Eu moro perto ali da Vila Arapuá, saí andando, entrei na congregação, sentei nos bancos, e ali fiz a minha oração, chorei, clamei, pedi para o Senhor ter misericórdia de mim naquela noite. E o Senhor foi tão bondoso, irmãos, que na hora da palavra, o servo que presidia, quando fez ali o término da leitura, disse estas palavras, sou teu pastor, nada te faltará. Mas para que você saiba que eu sou Deus na tua vida, existe uma luta entre o Deus que você serve e o adversário da tua alma. E você lutaste até hoje, mas te diz o Senhor, eis que estás aprovado, aleluia. O teu adversário não te venceu e não te vencerá. A porta que está fechada eu abro nesta noite, uma porta não, mas é um portão na tua vida. Irmãos, o tempo passou, o Senhor abriu uma porta numa empresa multinacional, viajei, fui para fora, estudei fora e estou aqui glorificando o nome santo do Senhor. Chegou o momento, o contrato ali encerrou, o Senhor preparou a minha aposentadoria e eu estou aqui glorificando a Deus. Tantas obras o Senhor tem feito, mas o horário não espera. Assim, dou graças a Deus por tudo, o seu nome seja sempre louvado. Em Osasco que eu tive essa felicidade de conhecer, irmãos, esse povo, conhecer esse caminho através da palavra. Em 74 mesmo, Deus me chamou nas águas do batismo, irmãos, e assim que eu me batizei, eu não vou alongar muito, irmãos, com 3 meses de batizado, eu estava dentro do pavilhão 9 do Carandiru, pregando para 150 presos. Eu iniciei ali a minha carreira de pregador, irmãos. Eu comecei a procurar espaço para executar o que Deus tinha me dado. E quando tinha pouco espaço dentro da igreja, tinha muito pregador num lugar só, eu comecei então, irmãos, as visitas dentro do sistema penitenciário. Carandiru, na época, o maior presídio da América Latina, tinha ali uns 6.300 presos na época. E eu comecei ali, irmãos. Dali eu fui para o anexo, cadeia feminina, para a FEBEM, para Tuapé, da FEBEM para as clínicas de recuperação. E várias vezes também, junto com mais 2 irmãos que eram meus companheiros, nós fomos impelidos para dentro dos prostíbulos, irmãos, para anunciar a palavra, o evangelho, para as pessoas que vendiam seus corpos nas avenidas. E Deus fez muitas obras e muitos milagres. Deus fez obra, irmãos, dentro e também fora das prisões. Eu fiquei 43 anos só atendendo o sistema penitenciário, irmãos, aos finais de semana. E nesses 43 anos, Deus separou 3 ex-presidiários que hoje são anciães na obra de Deus, 3 diáconos, 5 cooperadores de adultos e 5 de jovens, encarregados de orquestra, mais de 200 músicos, irmãos da administração, irmãos que estão por aí louvando e glorificando esse grande Deus. Essa obra, irmãos, é uma obra de reciclagem humana. Essa reciclagem
Ela começou há mais de 2000 anos atrás, irmãos. O Senhor começou a fazer esse trabalho de reciclagem humana e ela vem se estendendo. E a palavra diz que ele não veio para o são, ele não veio para quem é bom. Quem é bom já é bom, não precisa de Deus, é bom. E quem já é são também não precisa de médico. Então o Senhor veio para os enfermos, o Senhor veio para quem é ruim. As pessoas que estão desacreditadas pela sociedade, escolhe às vezes da sociedade, é para esses que o Senhor veio. E para os demais, veio também. Veio que os demais desçam do lugar que estão e vá até onde está o Senhor. No degrau da humildade, irmãos, no degrau da simplicidade. Eu agradeço ao Senhor que quando eu comecei a ir nesse lugar, eu tive vários, irmãos, várias contradições. O pessoal dava conselho para não ir, esse pessoal saía dar trabalho para a Irmandade, só vinha para o nosso meio para dar trabalho. E essas falácias, irmãos, eu ouvia sempre. Mas eu sempre gostei de desafio. Eu fui entrando nesse campo, era somente eu e mais 2 irmãos que faziam isso na época. E nós fomos entrando e colecionando os milagres, colecionando as obras. Hoje, essa obra está expandida quase que em nível do Brasil. Eu viajei muito para Rio de Janeiro, nos penitenciários que ele tinha. No Rio de Janeiro, Deus também fez algumas obras. Pernambuco, Bahia, Minas, Paraná, Mato Grosso do Sul, do Norte. Irmãos, em todos esses lugares, passando por algumas penitenciárias de segurança máxima. Existe penitenciária que ninguém pode entrar. Só entra lá isso aqui. Só esse livro entra. Eu entrei em muitas dessas penitenciárias, irmãos, vendendo a ideia da vida eterna. Porque a vida eterna é uma venda, não é? Eu hoje estava conversando com um irmão, quem entende de vendas sabe disso. Vendas, tem pré-vendas, tem a vendas e pós-venda. Então esse é o trabalho do evangelista. Pré-evangelização, evangelização e pós-evangelização. Às vezes existe pessoa que se batizou, agora é você e Deus. Não, você tem que fazer uma pós-venda, você tem que fazer uma pós-evangelização, você tem que fazer um acompanhamento, não é isso? Para que possa dar continuidade na obra. E eu aprendi a fazer isso, irmãos. As pessoas que se batizavam lá dentro, quando saía para a rua, eu ia atrás, conhecia a família, os parentes, os amigos, e através dele Deus fazia muitas obras dentro das casas. Deus fez uma obra, irmãos, ainda ali no Carandiru, no ano de 77. Eu atendi uma obra ali, numa sala de oração, havia umas 200 pessoas, mais ou menos, e tinha um preso que ele nunca entrava, ele ficava sempre na porta do meio. E foi me dando uma curiosidade de conversar com ele, mas não tinha oportunidade, porque terminava o culto, ele ia embora, ia para o pátio, misturava com os demais, eu não conseguia falar com ele. Mas um dia, quando eu estava saindo em uma galeria, eu deparei com ele. Ele estava conversando com outro preso, esperei ele terminar a conversa, encostei nele, cumprimentei, e perguntei a ele se ele tinha algum parentesco evangélico. Ele falou: tenho. Os meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos, meus tios são todos da congregação. Tem músico, tem um que é cooperador de jovens, encarregado de orquestra. Eu falei: e você? O que é que está faltando para você entrar num acordo com Deus? Ele falou: não, eu não tenho esse instinto de ser crente, não. Eu vou lá mais para descarregar um pouco a consciência, mas eu não tenho essa pegada de crente. Para mim ser crente um dia, irmão, só se eu virar um bagaço de cana. Ele falou isso e deu um sorriso, um desdenho, e eu também sorri para ele. Ele ficou mais uns tempos ali naquele mesmo jeito, congregando na porta, indo embora. Passou uns tempos, ele sumiu, foi transferido para outra penitenciária, nunca mais ia. O tempo passou, 6 ou 7, 8 anos, me lembro. Eu estava congregando numa igreja em São Paulo, quando terminou o culto, uma senhora de 78, 79 anos, ela veio me saudar, irmãos, com a voz meio trêmula, as mãos tremendo e o rosto enrugado. Falei: irmão, você não quer fazer uma visita na minha casa? Eu falei: o que tem na sua casa? Eu tenho um filho da promessa lá. Deus chamou todos os meus filhos, meus netos, só falta ele.
E Deus me falou pela palavra que eu não vou descer a sepultura sem antes ver dando glória a Deus. Eu estava com mais um irmão, irmãos, fomos até lá. Quando chegamos na casa daquela senhora, irmãos, fomos para o quarto, eu vi um esqueleto humano em cima da cama, pele e osso, o braço fininho, irmão, o cabelo tudo caído. Ele estava comprometido com HIV, foi logo que saiu o HIV. Ele foi mandado embora para morrer. A respiração já estava comprometida. E ele deitado de costa, irmãos. Quando ele viu eu entrando, eu vi que nos seus olhos brotaram 2 lágrimas. E eu encostei perto dele, a febre, de longe se sentia a febre do corpo dele. E ele me perguntou com a voz bem embargada: lembra de mim? Eu falei: não me lembro, eu viajo muito, comendo bastante. Você me conhece de ontem. E ele usou essa expressão: te conheço lá do casarão de pedra, lá do Carandiru. Eu sou aquele moço que falei para você, que para ser crente um dia só se eu virasse um bagaço de cana. E hoje eu estou pior do que um bagaço de cana. Esta noite era 4 horas da manhã. Eu não conseguia dormir. Eu queria orar, mas não consigo levantar da cama. E eu fiz uma oração deitado mesmo. E na minha oração eu falei para Deus: Deus, se tu ama a minha alma, manda o Paulo do presídio aqui na minha casa. E eu vou às 4 da manhã. Às 16h30 nós estamos entrando na casa dele. Um culto de 2 horas, 2h30. Terminou o culto, umas 4h15 mais ou menos. 16h30 nós estávamos. Chamei o diácono para visitar no mesmo dia. Visitou e confirmou que queria batizar. O batismo dele foi numa sexta-feira. Ele desceu as águas do batismo na sexta, deu glória a Deus na sexta, deu glória a Deus no sábado, no domingo, na segunda Deus recolheu ele. Então, isso está escrito na palavra, está escrito aqui. Que Deus dá carne para Satanás roer, mas a alma ele leva para o céu. Nós lemos isso, parece que não tem muita significância um dizer desse, mas você imaginou já o que é uma carne entregue nas mãos de Satanás? Então deixa eu te fazer uma coisa. Olha para mim sem piscar. Se Deus fez uma promessa para o teu filho, para o mundo de teus pais, deita e durma. Esse faltava 3 dias para morrer, Deus chegou antes. Mas pode faltar 5 minutos. Deus chega. Aleluia. Chega, você vai ouvir: papai e mamãe quero batizar. Vai batizar às 10 horas, 10 horas e 31 segundos, Deus vai embora. Mas que Deus cumpre a palavra, Ele cumpre. Vocês têm pai preocupado, mãe também. Nessa geração conturbada em que nós estamos, está vendo irmãos muito desvio de conduta, muita imoralidade. Mas olha só, teu filho pode ter nascido João, e hoje chamam ele de Maria. Tua filha pode ter nascido Maria, e hoje chamam ela de João. Você pode acreditar. Se Deus tem uma obra, o nome trocado aqui não vai fazer diferença. É que seja no último instante de vida. Glória a Deus. Nós não somos contra nada. E nem me venha falar para mim, irmãos, contra pessoas que têm transtorno sexual, que eu não aceito. Já fiz vários eventos com pessoas assim. Eu vou fazer um outro agora, antes do final do ano. Irmãos, e você percebe o choro, o gemido e a angústia que essas pessoas têm. Mas se Deus tem plano, irmãos, Deus arranca os desejos canalizados. Aleluia, glória a Deus. Traz e o nome de Deus vai glorificar. Glória a Deus. Nós vamos ter que se preparar para ter obras que nós ainda não temos. Aleluia, Jesus. Nós temos que se preparar para isso. Pessoas literalmente transformadas,
vão chegar aqui Aleluia. em busca de socorro, vão ter que acolher, buscar a comunhão e esperar Deus fazer a Aleluia. transformação. Glória a Deus. Se a tua casa está em paz, diga, irmã, se a tua casa está em paz, quando você chega dentro da tua casa, teus filhos lá estão dormindo, no meio de semana, chegam no trabalho, no horário certo, Glória a chegam na Deus. faculdade, Aleluia. jantam, vão para a cama, dormem, sua casa está assim. Só por esse grande milagre, Sim, glória a Deus. respira fundo, enche o pulmão de ar e dá glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você mora perto de uma penitenciária, que não tem sábado de manhã. Vai até ali, passa lá perto. Você vê senhoras com cabelo branco, mães com as mãos trêmulas, com sacolas na mão, levando a comida que o filho gosta de comer, levando a sobremesa que ele gosta de comer. Vai até lá. Às vezes vem de longe. Saiu hoje para visitar amanhã. Porque mãe é assim, né? O pai é meio posicionado, mas mãe. A mãe, se o filho descer no inferno, ela desce ela não abre mão. Glória a Deus. Aleluia. Então, se a tua casa está tranquila, glorifica a Aleluia, Deus. Jesus. Glória a Deus. Ora para as casas que estão em guerra, para as famílias que estão em guerra. Uma pouco dentro. Porque tem uma pesquisa feita que até 2030, falta pouco, todas as casas do nosso país brasileiro vai ter alguém envolvido com drogas, assaltos, transtornos sexuais. Isso é ruim? Isso é ótimo. Isso é bom demais. Por que é bom? Eu não vou poder apontar o dedo pro meu vizinho. Quando eu vou apontar o dedo, eu lembro que na minha casa tem alguém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Na minha família também tem alguém. Eu já tenho alguém. Glória a Deus. Aleluia. Na minha família de longe. Não meus filhos, mas eu tenho sobrinhos, foram criados aqui. E hoje estão por aí. Perderam o contato com a palavra, estão por aí. Então, irmão, olha tudo, absorva o que é bom, ore para aquilo que você não pode Aleluia. fazer. Glória a Deus. Não censura. Deixa ali. Deixa por aí. Aleluia, Jesus. Deixa entrar cheirando crack. Deixa entrar com o nariz escorrendo, escorrendo, e dando cheirar farinha. Deixa entrar do jeito que vier. Glória a Deus. Aleluia. Aqui é um pronto socorro espiritual. Glória a Deus. É um pronto socorro, é uma ajuda. Deus tem feito muitas obras nesse sentido. Ali na Zona Sul, toda final de semana, nós éramos em 3. Eu sabia onde estavam as ruas de prostíbulo e nós íamos lá. Nas avenidas estavam as mulheres com seus corpos expostos, vendendo por qualquer valor. E nós transitávamos ali, 3 moços. Aí ouvi as propostas, os convites, e quando a alegria batia, a gente parava. E uma dessas aí, nós estávamos na Avenida Santo Amaro, irmãos. Quando nós passamos, uma moça fez um gracejo. E eu olhei para ela, e parei, e fomos ao encontro dela. Eu falei, tudo bem? Ela falou, tudo bem. Comigo está sempre tudo bem. Mas tem certeza que você está sempre tudo bem? Dependendo das coisinhas que acontecem, que não está no programa, o resto vai tudo bem. E eu disse para ela, está melhor do que quando você recitava nos contos de Jó. A sua continuação Glória a Deus. está Aleluia. melhor do que quando você cantava os hinos. Eu sou um cordeirinho, Senhor é meu pastor. Ela cruzou as mãos e começou a chorar. Aleluia, Jesus.
Eu disse a elas, vamos cantar um hino para ti. E cantamos um hino que hoje é o 454. Esses moços tinham um dueto de voz muito bonito, irmãos. E eles faziam um tenor, um contrato no hino. E aquele hino foi saindo, ele encostou a cabeça no muro e dizia, Senhor, tem misericórdia de nós. Quando terminamos de cantar, irmãos, eu perguntei onde ela morava, ela falou onde morava. Falei, vamos atravessar a rua. Quando passar o teu ônibus, você pega o ônibus e vai embora. Passamos a rua, ela pegou o ônibus e foi embora. Aleluia, glória a Deus. Eu nunca mais vi. Eu tenho certeza que aquela Deus arrancou das Glória a mãos. Deus. O evangelista ele tem esse acesso livre para entrar onde ele quiser. Debaixo da ponte, no prostíbulo, dentro da prisão, dentro das clínicas, no palácio do governo, no casarão do Morumbi, no barquinho da favela. Aleluia. Hoje está faltando essas ferramentas. O dom da evangelização. Vamos transformar isso aqui numa música de dom hoje? Se você estiver na comunhão e transformar esse culto numa música de dom, Deus vai fazer aqui uma barganha. Coloca o teu glória numa mão de Deus, ele te dá o dom de evangelizar hoje. Sair daqui com esse dom, de falar de Deus, de falar dessa obra gloriosa, de falar dele, irmãos, do homem da mão curada, do peito lancetado, falar do homem que desde a sua aparição, o mundo nunca mais foi o mesmo. Fala de Deus na faculdade. Fala de Deus no ensino médio. Fala de Deus no teu trabalho. Glória a Deus. Fala de Deus no mendigo na rua. Aonde você estiver, leve esse dom. Aleluia, glória a Deus. Seja representante da vida eterna. Seja representante da vida eterna. Deus fez uma obra ali na minha cidade. Um ancião me ligou e disse para mim, minha mulher quer falar com você, irmão. Eu falei, pois não, bota ela na linha aí. Ela me saudou e falou, irmão Paulo, eu não te conheço. Só ouço falar desse Paulo do presídio, mas nunca te vi. Descobri o seu telefone. Estou te ligando para te pedir um favor. Eu falei, pode falar. Eu tenho um filho e uma nora que eles são viciados em drogas. E andam perambulando pelo mundo, não tem paradeiro. E eu descobri que eles estão aí na tua cidade, irmão. Você não quer fazer uma visita para eles? Eu falei, faço o endereço para ele. Ela foi falando o endereço, eu anotei. E ela me perguntou, que dia que o irmão vai lá? Eu falei, agora, já estou indo. Tinha um irmão junto comigo. O bairro que ele morava era do outro lado da avenida onde eu morava. Era um outro bairro, mas tinha uma avenida que separava. Fomos até lá. Quando lá chegamos, eu percebi que não era uma casa normal. Muita gente entrando, saindo, motos parando, carro, pessoas de a pé entravam e saíam. Dei uma olhada de longe e falei, irmão, melhor horário para nós vir aqui de manhã. Aqui é uma biqueira, com certeza uma biqueira. E esse horário é horário de fluxo aqui. Vamos voltar de manhã. No outro dia, o irmão não quis ir, eu fui só. Deixei o carro um pouco distante. Cheguei na varanda, tinha uns moços ali, pedi para chamar o dono da casa. Entraram e chamaram. Veio um moço magro, pálido, irmão, cabelo todo espatifado. E eu disse a ele o desejo que a mãe dele tinha, que eu fizesse uma visita a ele. Ele pediu para entrar. Quando ele falou, entra, eu vi uma passação de pessoas no metrô. Eu falei, olha, eu vou entrar na sua casa, só que hoje eu quero aí dentro só eu, você, tua mulher e o céu e mais ninguém. Se tiver mais alguém, você pede para sair. Ele entrou, saiu 4 moços, cumprimentei eles, foram para debaixo de uma sombra. E eu calculei o tempo. Eu não podia ficar mais do que 15 minutos ali. Já começava a chegar algumas pessoas, já tinha umas motos parando por ali. E o lugar era de muito risco. E eu entrei com isso na mente. 15 minutos no máximo. Quando eu entrei para dentro, a casa cheirava mal. Comida azeda, colchões jogados pelo chão, colchão velho,
um sofá rasgado pela metade. Eles sentaram no chão e disseram, senta aí, irmão. E eu me assentei no sofá. Quando eu me assentei, o sofá deu uma arriada. E eu olhei do meu lado esquerdo, no buraco que tinha uma calibre 12 no cano cerrado debaixo do buraco. Mas eu olhei e administrei a situação, preocupado com os 15 minutos. Mas Deus não precisa do nosso tempo. Aleluia, aleluia. Deus é outro tempo. Com menos de 10 minutos, nós já estávamos ajoelhados orando a Deus. Aleluia. Naquela manhã, Deus deu uma oração que eu acredito que saiu o demônio até pelo buraco da fechadura. Quando terminou a oração, me levantei, os dois ficaram abraçados no chão. Levantei eles, chorando, dando glória, abracei os dois e fui embora. Quando foi 11h30 da noite, a sua mamãe me ligou, dizendo, irmão Paulo, dá glória a Deus, meu filho e minha nora acabaram de chegar na minha casa. Irmãos, aquele encanto maligno, e eu fiquei um bom tempo, uns 6 anos, eu acredito. E um dia eu estava passando essa cidade junto com a minha esposa, meu genro e minha filha, e fomos congregar numa cidade bem essencial. Contando umas obras, como estou contando aqui, eu percebi que tinha um músico aqui na frente, abraçado com um violino. Ele dava muito glória e chorava, um moço formoso, muito bonito, de mãos fortes. Quando terminou o culto, ele veio me saudar. Me saudou, me segurou e começou a chorar e dar glória. E eu carinhosamente afastei ele e me fez a pergunta de sempre. Lembra de mim não? Ele me lembra. Eu sou o ex-dono da biqueira lá do teu bairro. Deus me chamou, já sou músico oficializado, trabalho numa multinacional. Minha esposa também se batizou. Meus filhos estão todos endereçados na reunião de jovens menores. Nós estamos